Muito boa tarde, tá começando o Entre Família, a gente tá aqui nesse dia maravilhoso, que bom que você chegou, senta, relaxa, descansa, eu sei, estamos quase ali no meio da semana, tá nada, começando a semana agora, hein? Tá desanimado com o quê? Fica aí, nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, interessantíssimo, com certeza já passou por isso. Boa tarde. Muito boa tarde, Carol. É verdade, no programa de hoje você vai ver como a gente consegue crescer cabelo com água morna. Não, mentira. É no nariz não, o cabelo? Não. A gente Será fala... que era isso, então? Não, é que no nariz acho que tá nascendo bastante. Porque a gente fica velho, cresce a orelha, Cresce tudo, cresce tudo. O nariz e sai pelo, meu Será querido. que é a gente que tá diminuindo? Não sei, tá me saindo É isso, no nariz, orelha, desse e tá jeito. faltando aqui, ó. Tá passando um vento. Aí, raiva, chega a dar raiva. Esse é o pecado, meu querido, mas no céu a gente vai ser cabeludo, vai dar tudo certo. Mas por que a gente tá falando de mentira? O que é, Carol? Que você tá falando aí. Não, é verdade. Mas olha, hoje nós vamos falar de mentira. Tá. Ô, Cris, por acaso você já conviveu com alguém mentiroso? Já. Ai, culpa. Já. Eu tive assim, ó, dois tipos de mentirosos. Eu tive, tô falando dos maiores, né? Isso, é lá. Teve um que, rapaz, era aquele que eu não podia lidar com dinheiro com ele. Que morreu uma mãe, você que falou. ele tenta, tá um dia, pra ter noção, tava pra comprar um negócio, falei pra ele. Aí ele inventou que tinha uma câmera em tal lugar e tal. Na verdade, eu fiquei com uma parcela de 12 cheques pra pagar um Tempra. Tive que cobrar um cheque de um Tempra pra depois comprar a minha câmera. Mas deu tudo certo. Sou amigo dele até hoje, só não faço negócio. Agora o outro, tem um outro que a gente conheceu, que ele só vivia nas histórias que a gente conversava. Naquela galerinha da história, tipo, ele era aquele cara, quando alguém passava mal, ele estava longe da cidade dele, ele virava médico. Sai que eu sou médico. Jura? Sério, se passava por médico e tal. Não, mas o problema todo dele é que ele acreditava nesse personagem. Será? E isso fez mal para a vida dele. Patologia. Passava e Cris, eu vou contava falar, as histórias. faz mal pra quem mente, mas eu vou falar, quem convive, Cris? Imagina. Isso diz. Não. Pelo amor. Viver no Matrix toda hora. Você conviveu com um mentiroso e você não sabe onde você tá pisando. Você tá sempre pisando em ovos, não sabe? Parece que você tá andando no telhado de vidro. Não, e outra, quando ele fala a verdade, você não acredita. Você não sabe. Ele tá, cara, o trem vai passar, você morre com o trem porque... Morre, porque não dá. Dele só vem isso aí, vem insegurança, né? A confiança é quebrada. E outra, vou dizer mais, né? A gente fala em conviver, aí tem a questão vizinho, filho e o cônjuge. Imagina aquela questão toda. Tem gente que não se abre mais, que Não. não nenhuma experiência. Fala, Imagina. não tem verdade nesse mundo, não existe. Porque é homem, porque não tem mulher. E aí você vai rotulando todo mundo que você não consegue mais confiar em ninguém. Não tem amigo de verdade. Vou dizer uma coisa pra você. Eu não. não ouço quase outras músicas, se não é da linha gospel. A gente até fala num contexto assim, meio secularizado. Sim. Mas quando você passa num radinho, escolhe a letra pra te ver como é que tá o nosso ambiente, como é que tá. Porque eu peguei um pegador, sei o quê. Menti pra ela porque eu gosto de mentir. Gente, que isso, dá uma analisada culturalmente. Eu não tô aqui criticando você, só pedindo pra você analisar comigo aqui, me perdoe. Mas se alimentar disso aí o tempo inteiro. Então, se na volta parece que quando você trai, você mente, parece que tá na moda esse negócio. Mas será que a pessoa consegue preencher um vazio, consegue viver? Me dá um cansaço. Dá um cansaço. Mas não, calma, não. Não, me dá um cansaço. Aqui é o canal da esperança, calma. Carol. Eu vou sentar. Existe solução. Tem? Existe esperança. Tem psicóloga aqui hoje? Que senão tem não psicóloga. vou conseguir. Vamos dar jeito aí. Eu vou sentar. Não vai. Olha, um breve intervalo. Comecei a criar um pano de fundo aqui para Carol. Ela passou mal, gente. Passou mal. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Agora no intervalo, eu até fiz aqui uma, digamos assim, ó, uma análise de uma letra que eu trouxe, não quis colocar aqui, para entender não o vale eixo. Mas, ó, isso aí, analisa um pouquinho das letras, você vê, e não fica... Outra, teu ouvido não é pinico não, meu querido. Não ouve essas coisas não, tá? Vamos ouvir coisa boa. É o seguinte, eu quero que você ouça agora com atenção, Vamos sabe? Porque é a pergunta do dia. Por acaso você já conviveu com uma pessoa mentirosinha? Mentirazinha. Porque tem aquela, né, que é mentira branca, Mentira branca. Mó bobagem, os caras criam um nome, mentira é mentira, meu querido. E outra, que relacionamento que aguenta se a gente não mentir? Eu vou dizer assim, olha. Eu vou fazer o seguinte, então. Olha essa vem conversa. com a cartelinha de cor do lado, pra saber que é branca, azul, mentira marrom. Não, pera, agora eu vou tirar. Mentira amarela. Amarelinha. Meu querido, para com isso, coloca no mentira é mentira. Não importa a cor, é mentira. Eu vou dizer, eu não sei se você segue a Bíblia, mas assim, ó, meu sim é sim, não é não, acabou. Aí, o que diferenciou disso aí é mentira. Entendeu? Não sai daqui. Você fica aí, senta aí. Já vou sair, o povo vai estar extremista. Tá no extremo aqui. Que extremo? Fica aí, sossega aí. Hoje tem psicóloga. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Tem uma história hoje aqui, Cris.
Forte. Uma história de uma convivência. Imagina você conviver ali, ó, no seu antro familiar com uma pessoa mentirosa. Você convive com mentirosos? Sim ou não? Manda pra gente aí no WhatsApp. Manda. Vai mandar pra que número? Forte a história. Tô até verdade. pensando, lembrei da história É aqui. isso aí. DDD 12 983150249. Só que no programa de hoje também, a gente tem consolo pra você que é mentiroso. Sabe, cada um, quem é que nunca Verdade. mentiu? Quem é que nunca mentiu? Eu já tive consequências por Sim, isso. Quando você sim. era pequenininho, na adolescência, tem que tirar isso da tua vida. Mas a gente quer ajudar, não quer só apontar o dedo pra você hoje aqui. Vai ter recado pra todo mundo. Porque a gente tá em família, vamos se resolver, né, Carol? É isso, vamos falar Vamos desse lá, assunto. Bora vamos lá. Tenha bondade, Carolzinha. Vamos Eu não lá. mandei o número? Já Você mandei? mandou ou não mandou? Eu não lembro, diretor. Eu já falei o número já ou não? Você não falou, não. Já não falei, diretor? É verdade que você não Então falou. vamos lá, DDD Vai lá. 12 983150249. Agora sim, tá? Pronto. Pude esquecer de você. Que Que coisa. isso, Eu ia jamais esquecer de você. isso? Vou sentar aqui. Tudo bem, Carol. Fala verdades agora. Esse pra aqui, nós. ó. Fala a O verdade. que eu falo de coração aqui É verdade que você é fala? verdade. Quando eu coloco o pastor e linko o tupete dele, não vou falar do lábio de novo, coisa. Já prometi que não ia falar. Mas é que ele tem esse sorriso, né, de Hollywood. Pastor Batistotti, muito boa tarde. Um homem que sempre fala a verdade conosco aqui, tem um compromisso com a verdade. É verdade que o nariz cresce, não Boa. para de crescer, a orelha... É verdade, Cris? Pastor, A não mão, para. a mão fica O amarela. senhor a começou orelha- cedo, né, pastor? Tô brincando. Ô, Exatamente pastor. por isso o meu desespero. Não, é isso que eu estava falando. Olha, Não, e Olha. outra, vou dizer uma coisa pro pastor. O pastor acha que ele tem um nariz bonito. Combina com o rosto dele. Estou falando sério, eu falo Obrigado, dele várias Cris, vezes, combina com pela o rosto dele motivação. e tal. obrigado. Mas Tranquilo. é verdade, né, É. Cris? Não, eu admiro, Mas é verdade. eu admiro, depois de um final de semana aí que nós fizemos uma caminhada fortíssima, eu não tenho o que falar desse homem. Eu não tô aqui para falar mais nada. Você arrasou. A Carol me comentou. Arrasou. O pastor Eu fui convidou você, arrasada. vamos fazer uma caminhada. E a Carol, no meio da caminhada, sabia descobriu quanto- que era 5 quilômetros. Não, no E final. o pastor estava com 4 quilômetros. Ah, coisa boa, né? Coisa boa o quê, Trotando, pastor? O que que é bom? Aqui, ó. Pá, Vamos curtir, subir no vamos morro. curtir. Física, hein, pastor? Isso é verdade. Subir no morro. E era o Cris para estar lá com a Era gente. né? ele. Então, Não era eu. Eu fui para você dar uma treinada. Era você. Dá uma treinada, Tá com bom. 5. A próxima, quando for 10, me chama. tá bom. Treinada ele? Você tá doido. Me Pode aguarde, parar. Posso mandar um abraço? Mande, Por pastor. favor. Dona Lídia. Quero mandar um abraço para Dona Lídia, que está assistindo a gente, que se liga sempre aqui no Entre Família, principalmente quando a Paula está aqui. É a mamãe. Maravilhosa. Dona Lídia, Deus continue abençoando muito a senhora, tá? Tá lá cuidando dos netinhos, né? Tá lá. A Oh, criançada lá. coisa boa. Muito bom. Bom demais. E a dona Lídia emprestou aqui pra gente. Obrigado, viu? Obrigada demais aqui, ó. Paula Prado Cruz, psicóloga, que vai ajudar a gente a entender um pouco como. Será que tem uma receita para conviver com mentirosos? Boa tarde. Boa tarde, Carol, pastor, Cris, boa tarde. Pois é, que tema, hein? Que delícia, porque vamos trabalhar isso aí, vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar isso daí. Ó, a mentira, ela acontece por 2 motivos, né? Um, porque a pessoa quer ter algum benefício. E o outro, porque ela quer se safar de algum prejuízo. Sempre, né? Vamos pegar um exemplo da criança pequenininha que comeu chocolate antes do almoço, tá com a boca borrada de chocolate e a mãe fala, você comeu? Não. Né? É óbvio que você está vendo no rosto da criança que foi isso. Mas por que ela respondeu não? Para se livrar de uma punição, né? Se livrar de uma bronca da mãe, né? Então, assim, isso é uma coisa que o nosso cérebro, ele sempre calcula. Ou dor, que entende como morte, né? Ou prazer, que ele entende como vida. Então, broncas, cara feia, que a gente pode falar alguma coisa, a pessoa fazer uma cara feia, isso são expressões, né, tanto verbais como não verbais, que vai moldando o nosso comportamento. Então, hoje a gente vai falar do mentiroso, mas eu queria puxar bastante mesmo a atenção de quem está convivendo com esse mentiroso para tentar diminuir com que esse comportamento continue, sabe? Porque muitas vezes as nossas atitudes Isso, diante da mentira reforçam a nossa reação. A gente às vezes reage tão mal a algum tema, dá para imaginar, família com adolescentes, por exemplo, né? Que se fala que, nossa, virou adolescente, começou a mentir.
Mas muitas vezes o adolescente vem trazer algum tema para conversar com a família que assusta tanto a família, que a reação dessa família acaba moldando esse comportamento também do adolescente. Agora, Paula, e quando a gente tem a nossa referência, por exemplo, a gente está falando de filhos, né? Essa questão da infância, a questão da adolescência. E quando vem do pai, como cresce uma família assim? Vamos falar agora com o Éder Barbosa de Toledo. Ele trabalha em Ourinho, São Paulo, está com a gente aqui. E aí, Éder, muito boa tarde, meu querido, tudo bem? Ó, tá bonitão, tô falando a verdade com você. Óculos estiloso aqui no nosso programa. Muito boa tarde, querido. Boa tarde, Cris, boa tarde, Carol, boa tarde a todo mundo da equipe aí. Muito feliz por estar com vocês. Agora, fala pra gente, a gente quando encontra algumas pessoas como o Éder, que tem um sorriso assim, parece que o Éder não tem boleto, parece que o Éder não paga conta, porque é um sorriso que vai dizer que não é. É um sorriso que dá pra pedir pix. É aquele que conta piada, você vai rir, por mais que seja aquela do pavê, pronto, não importa, com esse sorriso funciona. Agora, Éder, você não teve nenhum problema familiar, tá tudo tranquilo com esse sorriso, teu histórico foi tranquilo? Ou não, você teve um problema com a questão da mentira, da confiança? Abre o teu coração pra gente, Éder. Tive, né? Não somente tive, como foi bem complicado, né? Foi na minha juventude, foi na minha adolescência, né? O meu pai, né? Meu pai, infelizmente, ele era aquele típico de São Paulo, mulherengo, né? E tudo mais. E ali, aos meus 13 anos, ele acabou engravidando uma mulher, né? E uma outra mulher, sem ser minha mãe, né? E ali ele me chamou no carro e conversou comigo. Falou, filho, eu acabei cometendo aí um deslize, né? Tentou conversar comigo ali, bastante apreensivo. Mas ele falou que acabou de engravidar uma mulher, né? Mas que não era para eu contar para minha mãe, que era para poder esconder. Então foi bem complicado esse momento aí. Éder, boa tarde. E Boa Éder, tarde. Éder, é o seguinte, quando você foi contando essa história pra gente, colocar aqui no programa, a gente vai ficando surpreso, vai ficando apreensivo, é algo tão tenso, tão difícil, que hoje você está falando tranquilo, porque alguns anos passaram. Mas a gente sabe que lá na base do problema, a situação é muito complexa, porque a gente está falando de esconder algo da mãe, né? E a gente está falando de um pedido de um pai, né? Porque o pai é uma referência, então quando ele pede, deve ter alguma lógica, um nexo em relação a isso aí. E aí você disse que teve consequências difíceis, inclusive no seu relacionamento com a sua mãe, posteriormente. Conta um pouco pra gente. Como a psicóloga falou, né? Eu tive que esconder para não ser punido, né? E ele era um pouco agressivo nessas questões. Mas aí em 99, perdão, quando eu tinha 14 anos, um ano depois, ele veio a falecer. Ele foi assassinado, né? E 3 dias depois, no luto, né? Alguém contou para minha mãe, disse que ele tinha uma filha com uma outra mulher e que eu sabia também. Então foi uma situação assim bem constrangedora. A gente estava no luto, estava na dor, mas eu tive que contar a verdade para ela e falar, mãe, eu sabia, mas infelizmente se eu contasse eu teria consequências bem complicadas na época. Né? Éder, eu fico imaginando agora, né? E a gente só consegue imaginar, porque a dor é uma coisa muito sua, de qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, você estava sentindo a perda do pai, por mais que ele tivesse isso, você gostava dele. Aí tem a sua mãe, você estava 3 dias do luto e ainda veio um olhar da sua mãe, né? Porque você ali agora estava como homem da casa para abraçá-la nesse momento. E outra, você estava numa condição de adolescente, porque alguém que deveria... Você ouviu também o seu pai, que complicado, né? Desatar esse nó da vida. Esse mundo de pecado tem disso. A gente estava até brincando com a Carol aqui, desenhando um pano de fundo. O mundo que nós vivemos não é nada agradável quando tem essas questões humanas, né? Mas eu queria perguntar para você, como foi que com o amor começou a desatar esses nós, né? Porque a sua mãe estava ali, ela estava no momento perdendo alguém, uma notícia do passado, uma reviravolta, sendo enganada ainda com uma referência do próprio filho. Como é que você foi desatando esses nós da vida e lidando com essa questão ácida, né? Ainda na questão da adolescência, com 14, 15 anos, né? Cris, foi muito difícil no primeiro momento, até porque a minha mãe ficou muito mistura de tristeza e com muita raiva, né? Mas eu lembro que naquele momento eu acabei gravando um valor muito forte em mim. Eu prometi para ela que daquele momento em diante eu jamais iria mentir novamente para ela, que ela poderia confiar em mim, mas foi difícil de ganhar a confiança dela novamente. Eu tive que ir mostrando no dia a dia, com o passar dos tempos, né?
Até que depois de cerca de 1 ano e meio que eu fui conhecer e ter a oportunidade de ter conhecido a fé adventista, que me ajudou mais nessa questão. Mas durante esse período foi muito difícil de reconquistar, né? Mas aí depois de um certo tempo ela voltou a confiar em mim de novo. E o Éder é essa pessoa muito querida, a gente se conhece há muitos anos e hoje ele tem um filho. E com certeza, Éder, você passa esse valor para o seu filho. Como é passar essa mensagem para ele? Quão importante é para você que seu filho ele seja uma pessoa verdadeira? Carol, isso é um dos motivos de maior orgulho que eu tenho, né? Quem conhece meu filho Guilherme sabe, tem 7 anos apenas, e sabe a importância que nós temos entre eu e minha esposa Camila, entre nossa família, de sempre falar a verdade, né? O que nós priorizamos. Até um tempo atrás ele tinha rasgado, né? Ele estava com 6 anos, ele rasgou ali o tecido do sofá. E aí nós perguntamos, Gui, quem que rasgou? Aí ele falou, pai, não sei. Aí logo em seguida ele falou, tá bom, pai, fui eu, pai e mãe, fui eu que rasguei. Aí nós sentamos, conversamos com ele, que era sempre bom dele falar a verdade, ele não tinha nada a perder por falar a verdade, né? Então, ao invés de usar a experiência do meu pai, que ele, de certa forma, era um pouco mais agressivo, minha mãe um pouco mais brava, nós usamos esse amor, essa calma, nós mostramos que nós estamos do lado dele. Que coisa boa. Éder, eu fico me imaginando porque a gente tem que quebrar os ciclos, né? Você veio com uma geração. E outra, o bom também, que você falou de esperança, né? A gente encontra perdão para que esse passado não fique destruindo o nosso presente, né? Porque eu vejo em você essa genuidade, essa questão genuína do seu sorriso, de que você pode reconstruir, colocar tudo de bom na sua família, tá enxergando um pouquinho de você no seu filho. Eu faço isso, meu filho tem quase a mesma idade do seu, meu filho tem 6 para 7 anos, e algumas coisas não chegaram lá para os meus pais atrás, algumas coisas, só que isso se acomodou dentro do perdão, dentro da minha cabeça, para que isso fique em paz. Não que eu vou ter amnésia, você não esqueceu disso, né? Só que essa ferida parou de ficar aberta, né? Agora você tem boas cicatrizes ali, e olha para aquela cicatriz com certo orgulho de ter vencido essa etapa aqui, né? Eu fico imaginando, e hoje, a sua mamãe vendo você, né, com aquela promessa que você fez lá em 99, com um filho e família, eu creio que valeu a pena, né? Ter aquela promessa e cumprir essa promessa. Hoje ela, como vovó, deve ser bênção, né, Éder? É sim, Cris. Até eu falei que a Bíblia ajudou muito, né, sobre a questão de perdão. E eu e minha mãe, nós entendemos que era a época, era o conhecimento que ele teve, foi os ensinos que ele teve na sua infância, teve uma infância muito difícil, e eu e ela entendemos, perdoamos, né? E até interessante, porque quando a Carol fez o convite, né, foi mais cedo e não tinha tomado um susto, né? Ela ontem nos deu susto, foi internada porque ela teve infarto, né? Um infarto ali, mas tá tudo bem com ela, tá internada. E lá eu tive a oportunidade de, quando ela passou por mim, ali os enfermeiros permitiram de estar do lado dela ali, né? E ela passou com aquele sorrisão, né? E eu falei para ela, ó, estamos todos felizes pela senhora, estamos orando pela senhora, né? E por quê? Porque existe essa conexão verdadeira. Então, hoje ela mora com a gente, né? Graças a Deus. E como vocês falaram aí, né? Graças a Deus faz muitos anos que eu estou livre dessa tristeza. Mas não foi fácil, não. Éder, obrigado, viu, querido? Que bom aqui, né? Você é amigo da Carol, é nosso amigo também. Passando essa pandemia, convide para a junção, tá? Passando todo mundo vacinado. Depois lembre-se de mim aqui. Vamos lá visitar a família. Vamos estar orando pela sua mamãe, tá? Mande ali para ela melhoras. Um abraço da família. E obrigado, viu, Éder, por compartilhar a tua história. Qual é o nome da mãe? Uma bênção. O nome da mãe qual é? O nome da mamãe? É Edília. Edília, pastor. Nós vamos orar pela Edília hoje, então, tá bom? Eu vou fazer, vou fazer um momento de oração hoje na Rádio Novo Tempo, entre 5h30 e 6 horas, e a gente vai estar orando pela dona Edília, tá bom? E pastor, só por gentileza, também gostaria que orasse pela minha família, pela minha esposa Camila, pelo meu cunhado Evandro. E ontem fez 1 semana que nós perdemos o meu sogro pelo Covid. Uau. Estaremos orando para que o Espírito leve consolo para vocês, tá bom, Éder? Obrigado. Linda história, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Muito, muito. Olha, fiquei impressionado. Final feliz, né? É. Final feliz, porque ele conseguiu. Mas curioso como às vezes o mentiroso deixa rastros, né? Por que foi contar para o filho uma história dessa? Né? Por que se ele precisava confidenciar isso para alguém, por que ele escolheu o filho?
talvez até inconscientemente na tentativa de que o filho contasse para essa esposa, né? Para ele não ter que passar. Por que escolheu o filho para contar? Contasse para um amigo, né? Falou, nossa, olha o que aconteceu. Que situação do Éder. E é um peso muito forte peso, pro um mano. Nossa, peso. muito. Mas o Cris falou um negócio, assim, eu vou fazer vou dar uma visão espiritual e depois até tem uma pergunta no âmbito mais psicológico. Mas dentro da visão espiritual, isso que o Cris falou de você interromper um ciclo de maldade, né, é muito interessante. Isso é bíblico, que nós somos chamados, independentemente de qual seja a circunstância, para a gente dar um basta de uma herança negativa que a gente vai trazendo dentro de um âmbito familiar. Né? Então, isso é muito, muito legal. Sim, todo ciclo é possível de ser rompido, né? Ciclo de violência, por mais difícil que seja, ele é possível, é difícil, mas é possível, né? Agora, pai e mãe, só tem duas opções, né? Ou a gente repete, ou a gente repete pelo oposto. Que no caso o Éder repetiu pelo oposto o pai, né? Ele faz com o filho dele hoje o que o pai dele fez o oposto com ele. Muito legal essa frase. Muito legal. Muito legal. De qualquer forma, é possível repetir, mas você pode fazer uma escolha diferente. Agora você foi impulsionado a mentir, né? Você aprendeu, é isso. Não tem jeito, é essa situação aí que você vive aí. Tem solução, você ouviu aqui, né? Ainda hoje vai ter uma dinâmica muito especial, nós vamos quebrar esses momentos aí, você vai entender que a mentira, ela quebra alguns aspectos muito importantes da nossa vida. Vamos para o intervalo, é rapidinho e nós estamos aqui te aguardando. Até mais. Estamos de volta aqui com Entre Família, hoje falando do desafio de conviver com pessoas mentirosas. E você viu no bloco anterior a possibilidade, sempre a possibilidade de você quebrar um ciclo, uma crença. Porque todo comportamento, ele gira em torno de um processo muito específico. Eu gosto muito de uma análise aí de um teórico, ele é a teoria de Thomas. É isso. Então, você tem uma crença, essa crença vai estabilizar aí, ó, e vai mediar a sua expectativa. A sua expectativa vai estar totalmente ligada ao seu comportamento e à sua realidade. Como é que você faz para quebrar esse ciclo? Com a crença. É ali. Ah, eu vou mudar meu comportamento, se eu estou muito ansioso, eu vou mudar meu comportamento. Ah, eu depressão, então eu vou correr um pouquinho, vou lá pegar, jogar uma água na cara, vou resolver. Não, meu filho. É a crença, é ali, a estrutura psíquica que precisa ser alterada para que você consiga, a partir daí, desenvolver uma nova caminhada. E como é que eu faço? Com informação, com ajuda. Entendeu? O primeiro passo que você precisa para ter saúde mental hoje, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar esse telefone e vai ligar para pedir a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Aqui você tem informações sobre ansiedade, depressão, outros tipos de transtornos que pode ser que você esteja passando aí. Primeiro passo é esse, é buscar ajuda, informação, para quebrar essa linha que está gerando o quê? Gerando morte, gerando medo, tristeza, arrependimento, frustração. Vamos quebrar esse ciclo? Com uma atitude diferente, você pode quebrar um ciclo. Então, vai lá, pega esse telefone, 0 operadora 12 2127 3121. Você nunca foi em direção à cura. Você nunca se levantou para cuidar dos seus transtornos mentais. Nunca fez isso, mas hoje você tem essa oportunidade, essa possibilidade. Sabe o que você está falando para o seu cérebro? Que a condição que ele vive hoje não é normal e que você vai mudar essa realidade. Então, manda essa mensagem para ele com ação. Vai lá. Agora você pode pedir também pelo WhatsApp. 0 operadora 12 982 44 4449. Pronto, virou a chavinha? Com informação a gente vira a chave e consegue ter crenças verdadeiras, fundamentadas. E quem sabe você vai entender que esta quebra, essa ruptura da sua identidade que te dá o sofrimento, e olha, aqui apresenta uma pessoa, um ser que pode te conectar novamente e trazer a sua identidade novamente. Já pensou? Já pensou? Nossa, se sentir completo novamente, sem ansiedade, sem depressão. Mas o que é isso que ela tá falando? Ó, eu não vou dar spoiler, não. Tá aqui na revista. Então, você pode pedir. Vou falar só o WhatsApp de novo, tá? 0 operadora 12 982 44 4449. Todos em busca de saúde mental aqui no Entre Família. Bora sentar lá, porque tem gente que vai chegar daqui a pouquinho para aumentar aqui o nosso papo, a nossa conversa. Verdade, Carol. Na verdade é o seguinte, essa mãe, essa avó está perguntando, Cris, como eu posso quebrar esse ciclo? Porque agora eu tenho responsabilidade com meu netinho. Eu tenho responsabilidade com meu filho. E como é que a gente avalia esse comportamento mentiroso na infância? Vamos fazer o seguinte,
vamos acrescentar mais uma grande profissional. A gente já tem aqui a Paula, né? E a Aline Moraes, a nossa psicanalista, vai conversar um pouquinho com a gente para a gente entender, compartilhar um pouquinho sobre esse comportamento. Vão ajudar essa vovó, vão ajudar essa mamãe, porque informação é o que a gente precisa. Aline, muito boa tarde. Obrigado por sempre atender o nosso pedido, querida. Boa tarde, Cris, Carol, pastor, Paulo e a todos de casa. Eu agradeço mais uma vez o convite, Cris. Um sempre grande prazer. Há pouco agora, Aline, a gente viu já um homem, né, recordando de quando ele estava com 13, 14 anos lá, e quanto a figura do pai, né, acaba tendo essa questão de referência, né, e aí um adolescente envolto em uma mentira, graças a Deus ele conseguiu quebrar o ciclo, né. Agora, o papai que está aí, a mamãe que está nos vendo agora, como ele lida quando a criança conta uma mentirinha? Quais são as ferramentas? Essa linha comportamental, por que acontece isso? Olha, Cris, eu diria que tem 3 tipos de mentira, assim, né? Da mais, digamos, leve até uma mais grave. A gente teria uma mentira de criação, uma de repressão e uma de transgressão. A mentira de criação seria uma mentira mais de entrada. É quando a criança ela entra em contato com a imaginação. Então, ela vai criar, ela vai inventar uma história. Então, o coleguinha caiu, machucou. Ela vai falar que o coleguinha caiu, machucou, saiu rolando e todo mundo riu. Então, ela inventa uma história em torno daquele fato. Ela também pode, a partir disso, querer continuar vivendo uma experiência e, para não magoar o adulto, ela fala, por exemplo, eu tomei banho, mas ela não tomou. Então, ela acaba continuando a experiência dela, para não magoar, ela vai criar uma história, né? Ou, às vezes, essa criança não sabe expressar o que ela está sentindo. Ela não entende muito bem o que é aquilo. Ela tenta explicar e ela acaba inventando uma história e fica por aquilo mesmo. Então, quando é uma mentira de criação, essa mentira ela pode ser pontual, ela pode ser assim, um fato isolado. Cabe bem aos pais, os cuidadores, né, a avó, como você falou, quem tiver ali da criança, perceber se isso vai ser recorrente. Porque se for recorrente, é importante sim sinalizar, mostrar causa e consequência e pontuar. Um segundo tipo de mentira que seria uma mentira fim, que é o caso do Éder. Para a criança não ser punida, não ter interrogatório, pelo medo que ela tem, para não aumentar o sofrimento, ela vai então inventar uma história ali para se resguardar daquela punição, daquele castigo. Nesse tipo de situação, e até de acordo com a gravidade, é importante que os pais, os cuidadores, usem a escuta. Escutem o que a criança tem a dizer. Não, por que você mentiu? Conta para mim. A gente precisa entender o que aconteceu. Fala, né, fala para o papai, fala para a mamãe, vamos entender. Por que você fez isso? E tirar essa postura, né, de uma punição, de uma advertência, entender. E aí sim orientar também causa e consequência. E o terceiro tipo, que é o de transgressão, eu diria que é o mais perigoso, que não é nem de entrada e nem de fim, ele é de meio. Ou seja, a criança utiliza aquilo como uma forma de manipular, ela sabe que funciona, pode ser que às vezes ela não sente culpa. Nesse sentido, se não tiver uma intervenção, a criança pode ter isso como uma forma, um meio de vida. Então, vai para uma desvio de caráter, vai para, às vezes, um comportamento ali antissocial. Aí cabe, além de causa e consequência, também uma medida mais educativa, né? Algo ali mais de um alerta e também de uma advertência. Então, a gente tem que olhar esses 3 tipos, vamos dizer assim, porque vão ter algumas que são contornáveis, são pontuais, e tem outras que vão ser prejudiciais e realmente ali pesadas para depois lidar e pode levar por toda a vida, né? Doutora, só para para ampliar, tudo bem com você? Tudo bem, pastor? Se torna um quadro patológico nessa terceira classificação que você colocou, quando o indivíduo começa a desenvolver isso, isso se torna uma doença? Pode sim, inclusive se você perceber que a criança gosta de fazer isso, que ela não sente culpa, não sentir culpa, né? Ah, tá bom, por que você mentiu? Ela dá aquela risadinha, aí o adulto orienta, ela volta a repetir e você percebe que não tem culpa ali. Esse quadro ele merece mais atenção e até o caso de aí sim, às vezes tem um acompanhamento profissional. Ok, porque a gente vê que é muito claro que é um comportamento, né? Até estava conversando com a Paula sobre isso, mas pode se tornar uma doença, né? Então... Sim, pode se tornar um modo, né? Um meio de você conseguir as coisas que você quer, pela manipulação, né?
por essa realmente essa condução um pouco mais, vamos dizer assim, espertinha, a gente diria, né? Aquele espertinho. Então, pode ir sim para o comportamento até, né, como eu disse, antissocial, que aí é mais um desvio mesmo, né, na personalidade. Você colocou em todos a necessidade de uma intervenção. Essa intervenção, ela vai se diferenciar em cada caso, né? Tanto no caso que é um caso fantasioso, né? Quanto aquele que é um caso, parece que dentro da classificação mais pontual, e aquele que é expertise. Qual sugestão que você daria de abordagem nesses casos, até para eu não tornar, por exemplo, quando é um caso fantasioso, eu não dar tanta ênfase àquilo que está acontecendo, né? E também de não rotular, né? Porque a tendência é você dar um rótulo para a criança daquilo que ela está fazendo. E daí ela começa a absorver a ideia de que, puxa, eu sou um mentiroso, né? Sim, exatamente isso que o senhor colocou, pastor, o rótulo é muito perigoso, né? Então, assim, em qualquer processo educativo, a gente usa duas ferramentas básicas, afeto e limite. Então, a criança ela vai precisar do afeto e do limite. A gente poderia dizer que quando é criação, é mais afetivo e menos limite. Quando é transgressão, é mais limite, e aí o afeto ele se perde um pouco exatamente por uma postura, muitas vezes, aí de uma advertência. Então, no caso da criança que vai criar, ela contou uma história. Um amiguinho caiu, saiu rolando, mas não é verdade aquilo, né? E aí os pais vêm a descobrir isso. É cabível dizer, mas por que você falou isso daí, né? Nessa hora, você pode perceber que a criança achou engraçado, ela entrou na história. É pontualmente, então, colocar para ela, ó, não é legal você fazer isso, porque isso realmente não é verdade, né? Você traz uma informação aí que o seu colega pode não gostar. Então, de forma afetiva, cuidadosa, mas vai pôr esse limite. No caso da repressão, normalmente vem, né, de pais aí mais... Por que você fez isso? Mas porque não pode fazer isso? Ou vai bater, ou vai fazer alguma coisa que realmente a criança vai, da próxima vez, ao invés de aprender com aquilo, ela vai esconder mais ainda. Aí entra a escuta, né? Por que se você fez isso? Né? Conta para o papai e mamãe, por que você inventou essa história? Você sabe o que isso ocasiona? Você sabe o que isso pode acontecer? Né? Mas escuta a criança. Então, é um afeto, dá essa abertura e vai dialogar. No terceiro caso, vai caber aí exatamente uma advertência que vai entrar, você não vai assistir televisão, vai refletir, vai colocar algo para a criança realmente processar aquilo, né? E ficar atento, porque pode acontecer novamente. Muito bom. Doutora, muito obrigado. Vou sublinhar as duas palavras para não esquecer. Afeto e limite. Sempre. Deus continue te abençoando muito, continue sendo uma Amém. bênção aí, tá bom? Obrigado. Obrigada, vocês também. Obrigado. Até mais. Muito interessante São essa estratégias abordagem. importantes, né? Porque nós viemos de uma geração que era só, basicamente, não estou generalizando, mas basicamente era, olha, não faz isso e tá, Mas o limite com pouca Era mais- afetividade. Onde é que estava a afetividade? Se tinha, estava muito escondido. Menos afetividade, menos. Não quer dizer menos. que tá zerado. Exatamente. tá, né? Eu acho legal vocês falarem, É complicado, porque né? essa questão de expertise, por exemplo, algumas coisas, dependendo da minha idade, eu me sentia muito mais confortável em falar com minha mãe. Porque você tem uma reação diante do que você fez errado. Vamos supor, eu já tenho algo errado em mãos. Por que eu preciso de afetividade? Preciso de conexão. Então, dependendo da linha pedagógica que você cria com o seu filho, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, há tempos atrás, eu acho que foi uma questão de 1 ano e pouquinho, o Davi, eu não quero contar para o papai. Alguma coisa está errada. Porque algumas coisas ali, a minha forma de falar, tive que mudar. Ganhei alguns meses, uns 3 meses, com outra forma. Hoje o Davi conta as Interessante, coisas para reflexão. mim. Legal ouvir, Exatamente. né? Por quê? Sim, Porque você tem que sentir por que não para o papai. Isso. Por que não? Alguma coisa, claro, mínima, mas uma das coisas, eu estava falando até com o pastor tem uma ótima conexão com os filhos. Conexão é tudo. Seu filho não vai ser perfeito, mas só o fato dele estar contando para você, você tem uma conexão, e ele se sentir Conexão é em amor. casa. Então, essa conexão de amor, se você tiver, aí a gente vai separar bem a mentira do mentiroso. Aí a gente vai, inclusive, vai tirar esse rótulo, né? Exatamente, exatamente. Vocês perceberam que na fala dela tinha isso, né? O quanto que
o benefício que eu vou ter de contar uma mentira ou escapar de uma punição, né? Ela falou isso também. Então, assim, é isso. E aí, dependendo da reação que as pessoas têm, isso pode reforçar ou não. Então, não é algo que, assim, você nasceu mentiroso. Ninguém nasce mentiroso, né? A gente vai se tornando mentiroso ao longo da vida. Então, em todo momento também é possível reverter isso. Agora, nós estamos falando aqui da infância e você estava falando e eu estou imaginando, né? No último bloco você disse, olha, pode ser que o seu comportamento diante da mentira do outro esteja reforçando aí a atitude do outro. Isso a gente pensa na infância, adolescência, quem sabe. Mas e quando a gente está falando de adultos? Fora do ambiente familiar também, né? Você convive, né? E você aí, pode estar qual convivendo com seria- alguém que mente. Qual seria o comportamento? Qual deveria ser esse comportamento? Confrontar a pessoa. Confrontar. Né? De poder dizer, falar, puxa, mas eu tinha entendido que você tinha falado outra coisa, não? Olha, agora há pouco você falou outra coisa. Confrontar, né? Deixa a pessoa perceber que você percebeu que ela não... Porque o mentiroso em algum momento cai em contradição, né? Quem tá mentiroso de carteirinha aí, ele não aguenta bancar. Ou, às vezes, né, em algum momento cai em contradição. E assim que você perceber a contradição, confronta. Nossa, mas semana passada você não tinha falado aquilo lá? Eu entendi, eu que entendi diferente? É porque você falou aquilo, confronta a pessoa. Né? Isso vai fazer, pelo menos com você, vai diminuir esse comportamento de mentira. Entendeu? Às vezes vai continuar mentindo com outras pessoas, mas com você, que ele já percebe que confronta, em algum momento vai parar essa mentira aí. Agora, dentro do âmbito profissional, eu acho que dependendo do cargo que você tem, outras questões, aí você tem uma política interna, né? A ser seguida. Tipo, olha, eu tenho. Não, eu vou entregar amanhã. Ah, eu não fiz. Tá pronto. Não fui eu. Então, mas aí nunca tem consequência? Não, aí eu digo que é mais Tem. fácil de... É mais fácil, porque eu acho que... Isso, não- porque como tem sim. regras internas, É. não fui eu, foi você, né? Aí vem procurando aquela questão temática, porque se você tiver uma gestão onde as coisas são bem caracterizadas, o processo vai fazer com que não tenha espaço para mentira. Porque dentro de casa. alguém... Então, porque ainda mais ambiente de trabalho, eu acho que é mesmo. Porque assim, sempre vai ter alguém que é responsável por algum setor. Aí o colaborador pode até justificar, não fui eu, mas a responsabilidade, quem é responsável vai ter que responder por aquilo. Sim. Né? Falar, então eu vou falar com a sua supervisora, porque aí alguém tem que responder por aquilo, a consequência vai cair em cima de alguém. Mas não é assim, por exemplo, dentro de um casamento. Não é, né? Então, é triste, né? Porque aí pode virar uma cultura mesmo de mentiras e tal, Mas pode ter contratos. Se você tem contratos e acordos, é que vai depender de como você fez a base, né? Como legitimar uma ação. Eu acho que é legal você trabalhar, depois a gente trabalhar um pouquinho Então, nisso, agora, né? essa Dentro de um questão ambiente mais próximo, mais Essa íntimo. questão dos contratos, ela sempre existe entre os casais, porém nem sempre ela é verbalizada, né? Sempre existe. Todo casal se relaciona em cima de um contrato, que muitas vezes é não verbal. Então, assim, fomos numa festa, aconteceu alguma ocasião ali que fiz alguma coisa, meu marido já fechou a cara, naquele momento eu já entendi que aquele comportamento eu não gosto. Isso já é um negócio do contrato. Então, aquilo já molda o meu comportamento, já sei que a próxima vez eu não vou fazer. Então, os casais vão se relacionando em cima de contratos não verbais. Só que por não ser verbal, talvez não esteja tão claro assim, porque às vezes o que eu estou expressando aqui, a expressão do meu corpo, talvez não seja exatamente do jeito que você vai entender. Existe uma defasagem entre o que você vê e escuta do que realmente é a minha intenção. E aí é quando começam as brigas, né? Que os casais, eles precisam fazer com que esse acordo fique o mais verbal possível. Entendeu? Isso é A desafio. diferença entre o que você expressa verbalmente e o que você expressa no seu corpo é o tamanho da briga, assim, né? Entendeu? Tipo assim, o que foi? O que você tem? Nada. Tá falando que não é nada. Tipo assim, não tenho nada, tá tudo bem. Mas minha expressão facial é outra. E aí começa. Então, os casais precisam conversar. Eles precisam se falar. Olha, não gostei disso, né? Quando você faz isso, eu sinto
Quando você faz X, eu sinto Y. Eu gosto muito de trabalhar com isso, né? Porque aí você não está julgando a pessoa. Fala, olha, quando você grita comigo, eu me sinto triste. Eu não estou falando, você é um grosso. Entendeu? Porque quando você fala isso pro outro, né? Você é um grosso. Fala assim, ó, quando você faz isso, eu me sinto triste. Então, assim, aí isso diminui, aumenta as chances de não ter mentira. Porque aí tá se falando, tá colocando as cartas na mesa, tá se expressando o que sente. É o diálogo, né? Que não é tão simples assim, né? Mas é possível, né? É muito possível. Em terapia dá para se trabalhar isso, estudando, buscando leituras. É possível, muito. Porque você pode estar levando uma carga de esconder algo, porque você também não aprendeu algo lá na infância, por exemplo. A como expressar, exatamente. A como ficar no desconforto. E aí entrou entre os dois conceitos que você falou. Para se proteger de uma reação negativa, você se esconde disso. Você mente. Assim. Tem pessoas que mantêm uma posição, por exemplo, dentro do cônjuge. E aí não tem esses contratos, por exemplo, até na questão sexual, por exemplo, não conversam, a mulher mantém, o homem mantém algo, porque talvez socialmente seja algo aprovado, né? E ali, ou algo submete alguma coisa ao parceiro por algo e diz assim, que eu não gosto disso. Aí se mantém algo, e às vezes essa ruptura, porque vai sangrando o não fazer, porque o time, o dia a dia, ele vai corroendo, e aí isso, no seu subconsciente, pode estourar outra questão no relacionamento diante daquela coisa que ela tem que manter. É porque vai criando ressentimento. Sim. Vocês lembram daquele programa que a gente fez sobre o comportamento passivo-agressivo? É exatamente isso. Quando você não expressa o que você sente, percebeu a mentira lá, não expressou o que sente, além de manter o comportamento do outro, você vai criando ressentimento. E aí é aquela pensamento, né? Quando você acumula sentimento, acumulou lá bastante sentimento, você começa a sentir ódio. Quando você acumula o ódio, você começa a fazer um plano de vingança. E quando você tem um plano de vingança, isso vira um ato de violência, né? Porque assim, o plano de vingança não necessariamente é você ir lá e vou matar a pessoa, não. Mas às vezes você assim também não faz nada para ajudar a pessoa. Ah, que se lasque, sabe assim? Então assim, você não tem um esforço nenhum de estar ali. É a hora que perde o companheirismo, a parceria. Perdeu, fala assim, não me ajuda, também não vou ajudar. Isso é ressentimento, isso é raiva. Isso vai quebrando algumas bases importantes do relacionamento. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco com a nossa dinâmica. Você sabia que algumas bases que são muito importantes, quando são quebradas, podem ser restauradas, né? Nada é impossível, mas é muito mais complexo. É muito difícil. Então, quem sabe, se a gente trabalhar na linha da prevenção, o que você acha? Bora, vamos trabalhar na linha da prevenção e vamos entender quais são essas bases, quais são as consequências, o quanto o seu comportamento está ferindo as pessoas que você ama. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Bora para o intervalo, é rápido. E na volta você vai estar sentado aqui também para conversar com a gente. Até mais. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Assunto muito legal, tá dando o que falar, imagino que é aí na sua casa. E é muito bom a gente entender, porque entre família a gente conversa como isso. Está perguntando, o que eu vou fazer com esse martelo aqui? Hã? Pega aí! Brincadeira. É o seguinte, ó, a gente vai ter uma dinâmica especial aqui, para justamente, porque a mentira quebra várias bases da nossa vida, né? É complicado. E eu diria que a mentira tem perna curta, não é mínima, nem perna tem, gente. A gente tem que acabar com isso. Mas vamos analisar as bases que a mentira fere e vamos dar um pouquinho de esperança com isso? Paula, estamos aqui, no nosso quadro, estou me sentindo agora especial, sempre quis quebrar, aquele negócio de criança, me falaram que não podia quebrar, agora depois de mais velho, pai, hoje pode. Vou quebrar, vou quebrar. Então é o seguinte, nós temos 4 bases aqui, parabéns gente, nesses últimos meses agora, claro, sempre foi, né, mas está vindo cada coisa diferente, parabéns ao pessoal da nossa produção aqui, dona Isabel, tá legal gente, traga mais coisas porque eu possa quebrar aqui, uma benção, ao vivo, mas olha só, vamos começar a quebrar aqui, primeira coisa, depois quer quebrar uma? Quer quebrar uma? Eu quero. Então tá, vou quebrar uma aqui, eu deixo você quebrar uma, tá? Tá. Quer quebrar uma aqui? Vou quebrar. Ó, cada um vai quebrar um vamos aqui. Fazer então, vou deixar cada um quebrar um?
Vocês querem? Não, Quer quebrar? vamos quebrar 1, 2, 3, Isso, cada um ó, vai quebrar um. Vou ver. Vou quebrar o primeiro para ver É se uma dá certo. maturidade. Tá? Eu vou quebrar o primeiro para ver se dá certo. Tá bom. Mas se vocês quiserem Se der cada um errado- quebrar um, eu deixo. Fechou? Você quer que Como- eu Vou segure filmar. para você Vamos não lá. derrubar Legal. tudo, Cris? Olha, não, tá tudo certo. Tem que bater fraquinho. Confiança. Vamos lá. Uau! Rapaz, tem que quebrar um pouquinho mais, ó. Quebrou. Quebrei, hein? Quebrei. Confiança quebrada. Quebrou. E agora? A confiança quebrada é a instabilidade na relação, né? Você Tá nunca aí, sabe gente, ó. quando que você pode contar com a pessoa, né? Quando que a pessoa vai cumprir com aquilo que você pediu, com aquilo que você combinou, sabe? Às vezes são mentirinhas pequenas, né? De tipo assim, você vai poder buscar as crianças na escola? Vou poder. E não vai. Então, assim, isso faz com que você perca a estabilidade em manter esse relacionamento, em cumprir com os compromissos, né? É muito complicado. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu digo sempre, por mais que a verdade doa, me fale, é a base com que eu respiro em qualquer relacionamento. Trabalho, principalmente cônjuge. Então, lá em 2013, quando eu conheci a Silvia, eu disse, Silvia, vamos construir em cima da verdade. E eu respiro essa questão toda. No meu caso, essa aqui seria uma base central, né? Essa questão confiança, ter confiança. Não, pode falar com ela. Ou se alguém vem falar alguma coisa, eu digo, não, peraí. Deixa eu conversar com minha esposa. Deixa eu conversar com ela. Se ela me falar, ok. Então, esse tipo de coisa, para mim, é fundamental. Meu pai, meu irmão, minha mãe, sabe? Minha esposa, meu filho agora, é isso aí. Paula, mete a mão no martelo. Você realiza o seu sonho, mulher. Opa, o que caiu? Vai, peraí que eu segurar aqui. Vamos dar um jeito, vai. Vamos dar um jeito onde é que tá aqui. O bodypack tá funcionando, gente, ainda? Tá funcionando? Vamos ver onde é que segura aqui. Você que eu coloco? Você vem, dá um pulinho aqui, brother. Você que sabe mexer com os aparelhos, vem cá. Nosso grande parceiro. Vem cá, enquanto ela quebra aqui. Tá funcionando? Chega aqui, chega mais. Dá um pulinho aqui. Tá, vou segurar para você aqui. Vai, calma. Vamos deixar o bodypack para criar um suspense, para arrumar o teu áudio. Pensa olha, naquela quebra- fase da TPM que está te a quebra foi incomodando. forte. Pensa, aquele boleto que te mandaram cobrança indevida. Vou mandar isso pra trás, Cris. Aquela pessoa que te cortou no trânsito e ainda baixou o vidro. Te mandou tomar chá. Mandou tomar um chá. Aquele bodypack que cai. Coloca aquele bodypack. Deu certinho? Esse quem sabe faz ao vivo. Estão me ouvindo? Tá te ouvindo, tá tudo certo. Aqui a gente arruma ao vivo. Tá aqui, ó. Olha, aqui o povo é profissional, rapaz. Aqui, ó, o nome dele aqui, ó. Olha aqui, gente, o nome dele aqui, ó. Josué, The Best, arruma ao vivo. Ele tava com medo do martelo. Quem sabe Tava faz com ao medo vivo, do né? martelo. Vou Quem voltar pro meu sabe faz canto ao aqui. Calma. 1, 2, 3. Quebrando a segurança. Que é isso, hein, mulher? Não, 3. Eu acho que você já anda quebrando aí, tava treinada. Você já anda quebrando em casa, hein? Quebra vendo? mais. A diretora tá pedindo, quebra mais. Quebra mais. Isso! Meu Deus, pensou na sogra. comigo, não. Meu Deus, Minha gente. sogra é um amor. Brincadeira, Beijo pra já ela. tava querendo- Olha, ficou até preso Pronto. aqui. Puxa aí, pode puxar. Bom, segurança, né? Puxa aí. Rapaz, cuidado que eu te ajudo aí. Cuidado que eu te ajudo. Vai. Cuidado que eu te ajudo aqui. Vai, pode falar. O martelo ficou até preso. Tá trancou aqui. Essa mulher quebrou tudo. A rapaz. segurança Aqui. Pronto. é a questão bastante de você querer acaba querendo controlar a situação para que você se sinta seguro, para que você tenha a garantia de que está tudo bem, de que é aquilo mesmo, né? Se a gente pegar a questão de ciúmes, né? O controle entra aqui, as investigações, as perguntas, o questionário, é isso, onde você estava, com quem você estava, porque são tentativas de você se manter segura, né? Só que muitas vezes isso acaba, quando entra nessa tentativa de controlar a situação, isso muitas vezes também acaba afastando muito o outro, né? Não, e outra, se você viver num time de guerra, que você tem que estar vasculhando o celular, olha que tipo de coisa você submete. A gente chega ao ponto que está vendo, olhando ele aqui e tal. Gente, você não nasceu para fazer filme de 007. Para com isso. Vamos ter que rever o conceito. Não é vida esse tipo de coisa. E gera né? muita ansiedade, Cris, esse comportamento de você ficar investigando, gera muita ansiedade. E aí você, muitas vezes, quer se livrar da ansiedade que você está sentindo. E aí você acaba querendo, entra um ciclo, né? Você acaba querendo controlar mais.
E aí, mas ele já mentiu. E aí, muitas E outra vezes... pessoa ama, né? O amor, aí está num quadro de desconfiança. Na verdade, você tem um amor tão bonito e não tem um copo para pegar, não tem um Mas copo é para aí, tomar. né? Não é por esse caminho Não é por que esse a coisa caminho. vai dar certo. Né? Agora eu quero oportunizar os meus colegas. Sim. Você deixa aqui? Quem é que vai quebrar Claro. agora? É a Carolzinha ou o pastor? Eu tava Quem aqui vem? fazendo um post, porque foi sensacional. Então aí o pastor já vem, depois a momento Carol de quebra o vocês. último. Pode ir lá, pastor. Vamos lá. Posso ir? Pastor, escolhe o que você vai quebrar aí. E eu vou para cá, então. Vamos na sequência, vamos no afeto? O afeto, Vamos pastor? na sequência, Vem no aqui, ó, afeto, do ladinho pode que eu puxo ser? aqui. Pastor, Licença. mete o porrete aí, pastor. Vamos lá. Devagarinho, 1, 2, 3. devagarinho. Opa. Opa, pastor. Só- Martelar, Não, é que pastor. o primeiro... Não, deixa eu imitar o pastor. Aqui, ó. Muito bem. Vamos devagarinho. É que o primeiro foi tranquilo, né? Vamos com toda calma. Rapaz, arrebentou o negócio. Pastor do céu. Imagina. Eu não queria apanhar do pastor. Venha, meu filho, pra dentro. Ele com Papai, vou só te dar uns martelo na tapinhas. Que isso, o pastor, hein? Carinho. Ô, pastor. Só no afeto, Cris. Pastor no A afeto. gente percebeu, viu, pastor? Só no afeto. Pastor, obrigado, pastor. Eu vou me Ter retirar. realizou o sonho de quebrar um vidro aqui. Agora, o afeto. Bom, afeto a gente está falando da emoção, do sentimento, do cuidado, né? Como que se mantém, né? Cuidadoso, afetuoso, sentindo carinho, querendo estar perto, né? Como a gente falou no começo, que o amor é a conexão. Como é que você vai querer continuar conectada, de compartilhar momentos, se a toda hora a pessoa mente, essa instabilidade, né? Então, o afeto com certeza vai ser afetado, né? O afeto vai ser afetado. Eu vou dizer uma coisa para você, Paula. Esses dois aqui de cima, acho que na primeira fase, né, você perde a confiança, aí você fica inseguro. Não, já, Aí o amor começou a sim, já começa a mudar muito. retroceder, né? Muito. Porque o afeto é a coisa mais genuína. Você tem amor, é impossível você controlar o afeto. Né? O amor, o abraço, eu estou falando agora, pandêmico é complicado, mas o abraço no sentido de querer tá aconchego, perto, estar carinho. perto, os detalhes. Gente, quando você está perdendo o afeto, é que você já perdeu aí a confiança, né? E aí eu vou dizer uma coisa para você. Quando uma relação caminha para perder o respeito, Ana, Paula, Aí fica difícil. complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa... Essa aqui, que ela já domina o martelo, Não, tá? eu vou sair daqui. A Carol, a Carol em se o casa ela tem um pastor, machado Mestre já. de obras. Mestre de obras. Esse martelo é pequeno. Para essa mão aqui, Nem o seu cabe martelo vai na minha sumir. mão. A mão da Carol vai sumir Aliás, aqui, eu vou ó. no murro aqui, ó. Não, tô brincando. Ô, louco, que é isso? Carol, vamos lá, Carol. Porque eu respeito. Cris, Não, quando- eu vou ter que... A Carol Nega- pediu para Registrar, por favor, registrar pastor, esse vá. momento. Porque sem respeito, meu filho. Eu O vou negócio vai cruzar quebrar, aqui. hein? Eu vou cruzar Vai quebrar aqui. Eu vou cruzar. Sensacionalismo. Cruze, Posso pastor. ir lá? Não, avisando, pode cruzar, Isso, pastor. O pessoal da tô técnica já cruzando disse. aqui. Vai lá, Pessoal de cara. casa, Nelson. Você que está entrando Ó. nessa relação, Nelson, vou dizer uma coisa para você, Nelson. Analise esse Analise. martelaço aqui. Pensa bem. Você fica imaginando aqui. Pense bem, Nelson. Pense bem o que você A vai fazer. matemática. Olhe esse martelo. Cruza aí, pastor, que não dá nada. Não, é Deu, que eu tenho pronto. que pegar o meu aqui, Carol. Ah, tá. Que eu Que é não a consegui imagem Não fazer. que consegui, não tá não. boa. A gente Pastor, precisa cruze na da frente, não tem pessoa. problema. Ó, pastor, vai passar aqui, pronto. Estamos em casa, Perdão, pastor. perdão, Cruza, perdão. pastor, cruza. Perdão, Estamos em casa, perdão. entre família aqui. Ei, O Porque Rogério tá agora- feliz. O A Rogério Paula tá falou feliz. assim, você coloca a pessoa pra sentar e fala assim, eu quero fazer aqui uma análise do seu joelho. O que Carol. é isso, Paulo? Não, não é assim não. Porretaço, Carol. Aqui, Vai. eu não Vai. sou canhota aqui, Vai. vamos lá. Gente! Carol do céu. Carol. Não quebra! Gente tá do forte, céu. hein? Vai, Carol. Meu! Rapaz do Segura. céu. Não, mas sabe por quê? Porque o respeito, quando chega esse... Bate, duro. bate, porque depois quebrou É o respeito, duro de quebrou quebrar. tudo. Não, aí Quebrou tudo no relacionamento. Aí acabou. Carol, Tem jeito não. se quiser... Vamos tirar aqui. ela foi com classe. Carol foi com classe. Aí, sem respeito é quando tem bastante insinuações, né? Tem bastante crítica, julgamento, só palavras duras, né? E aí, como é que se mantém? Aí também, ó, aí interfere em tudo, né? Sim. E como é que se relaciona com alguém que só te critica, só te xinga, só te insulta, só insinua coisas, Sim. né? E vou dizer mais, assim, ó, quando chega aqui nesse quesito, você perde o poder das palavras. Eu digo uma coisa para você. Eu sou brincalhão, você vê aqui na TV, é assim que eu sou lá e tal. Mas você pode ver no jogo de futebol que algumas coisinhas não podem estar na boca do cristão. Até no futebol, você vai jogar, fala zorra,
né? Baralho, isso não é coisa de falar, né? Falei uma palavrinha bem... Você não deve participar do teu diálogo. E dentro de casa, não deixa passar dessa linha, não. Não vale a pena você ter isso. Como é que você vai criar o teu filho num ambiente desse? Então, ó, resolva. Quando chegar nesse tempo aqui, dá para melhorar, depois que perder o respeito, tudo pode melhorar. Volta o respeito, volta o afeto, a segurança e tal, mas não deixa chegar nessa situação. Depois você chega nesse quesito aqui, porque só vou dizer uma coisa para você, Paula, as palavras não voltam. Aí você pode, perdoou, esqueceu, tudo bem, mas fica algumas marquinhas no coração desnecessárias. Porque assim, ó, é possível reverter? É possível, mas qual é a probabilidade disso reverter? Né? Muitas coisas, às vezes, elas são possíveis de serem feitas, reverter o processo, mas a probabilidade ela é tão baixinha, entendeu? Que aí, muitas vezes, as pessoas acabam ou vivendo muito mal, ou não dando conta mesmo de continuar, né? Mas vamos continuar. Paulinha, vamos voltar para a nossa cadeira lá. Foi uma dinâmica. Parabéns aqui à nossa produção, viu? Mais uma vez, foi gostoso. E eu não quis viver essa questão sozinho. Convidei meus colegas todos aqui para realizarem o sonho de quebrar um vidro ao vivo na TV. Eu já realizei o de abrir o envelope, né? Ah, é verdade. Ah, aquele do envelope. Isso, eu lembro a primeira vez que a Paula falou assim, ó, o meu Instagram tá aqui embaixo, gente. Eu sempre quis apontar o dedo, né, Paula? Vários sonhos realizados. Agora, você sabe, é um sonho. Todo dia você está aqui, mas é um sonho. Toda vez que você aparece, compartilha suas informações aqui com a gente. Pergunta, fala, senta, conversa. Aqui que é isso, meu filho? Parece que a gente está sonhando. Bora lá, senta aí, continua falando, interagindo aqui. Não mandou ainda? Como que não? Você viu como é que o pastor Batistotti ele pega aquele martelo? Foi forte. Você fica... Foi um martelaço. Chega lá no fim. Não, mas o vidro da Carol era blindado. Só pode. Você viu? É força que eu tava fazendo, não saía por nada. Você sabe que eu achei que era blindado. Eu disse que Gente, eu bati super forte. eu disse que é pegadinha. Eu pensei falei, assim, eu tô achando que não é pra respeito não pode quebrar. Mas os outros também não, né? Então tinha que quebrar. É possível, né? Respeito logo quebra. A gente daria um jeito, mesmo que não quebrar. Na tela, você conversando aqui com a gente. Quem tá chegando aí, Cris, é a Rosa. A Rosa tá falando aqui. De onde é que é a Rosa mesmo? Ela é de Goiânia. Ô, Rosa, eu vou comprar um óculos aqui, Rosa. Vai dar tudo certo. Eu convivo com uma pessoa que mente toda hora. Ô, Rosa, por conta disso, nem sei mais quando ela tá falando a verdade. A gente se perde, né? Posso fazer algo para mudar isso? Amei. Seriam Posso os fazer algo pra confrontos, mudar? né? Os confrontos, as oportunidades que você estiver conversando com essa pessoa e perceber que ela falou uma coisa, mas outra hora ela tinha falado outra, confronta a pessoa. Mas é um confronto pedagógico, né? É um confronto não onde de você... De dizer assim, você falou isso, mas você tinha falado assado antes. E às vezes, essa pessoa, como tem grandes problemas aflorados psicologicamente, ela não gosta de ser confrontada na frente dos outros, por exemplo, né? Então, eu vou te chamar aqui, ó. Ô, Cris, cara, eu te vejo você com quantos dons aqui, tal, mas já é a segunda vez que você me fala isso e não é, cara. Pô, o que eu posso fazer para ti? O que está acontecendo? Você está com um problema financeiro? Isso. Você está com um problema, né? Perguntar o que eu posso te ajudar, cara, porque eu vejo você, tem tantos... Aquela questão do sanduíche, né, que a gente fala, a gente pega coisas boas que ele fez e no meio coloca um pouquinho do problema que ele tem para ele ver uma empatia, que é uma crítica construtiva, né? É interessante também, acho que isso é importante falar, né? De perceber em que aspecto que a pessoa mente. Porque ninguém, não dá para generalizar mesmo, né? Ninguém, não sei, né? Mas assim, às vezes você consegue confiar na pessoa num determinado aspecto, né? Ótimo. Ser específico, entendeu, pastor? Você confia na pessoa num determinado aspecto, mas você não confia na pessoa em outro determinado aspecto. E se a pessoa repetiu, você já falou para a pessoa, olha, eu estou vendo que você está fazendo isso. Se a pessoa continua fazendo, cabe você tirar o seu time de campo naquele aspecto ali. Entendeu? Eu falei assim, então eu já sei que com isso aqui eu não posso confiar com a pessoa. Né? Vamos pegar um exemplo fácil, sei lá. Esse exemplo o exemplo que o Cris citou da questão financeira. Isso. Né? De uma pessoa às vezes que é um bom amigo, você né? protege Isso, essa às vezes a pessoa é um bom amigo, escuta, conversa, é parceiro, mas se emprestar dinheiro para ele, o dinheiro não volta. Pronto. Você Paula, nesse caso de lidar com uma pessoa que tem o hábito constante da mentira,
a apresentação daquilo que é verdade, por exemplo, de uma prova para evidenciar nessa confrontação afetuosa, respeitosa e individual, sem uma exposição pública, seria um caminho para ter um efeito melhor, assim? Pode ser, sim. Porque... Pode ser. E sem essa exposição pública, ainda acho melhor ainda, de dizer aqui, ó, eu e você aqui, ó, eu percebi isso e você tinha falado aquilo para mim, porque a hora que o mentiroso ele é revelado, a graça acabou, né? A graça está em justamente ter a vantagem de fazer a coisa escondida. E eu vou usar um trocadilho para a gente ir para o intervalo. Você já sabe qual é, não? Você já leu, né? Claro. Porque existe uma expressão bíblica, espiritual, que para mim é grande, que é a graça. Ou seja, aquilo que Jesus me oferece, o perdão. Então, quando um mentiroso é revelado, acaba a graça daquilo que ele estava fazendo. Mas ele recebe a graça do perdão. E não existe maior bênção na vida do que a gente receber a graça do perdão. E a gente vai para o intervalo com esse pensamento. De volta com Entre Família, hoje aprendendo a conviver com mentirosos. Nós vimos aqui, olha, na dinâmica, como é difícil, como é duro quando as bases são quebradas de um relacionamento. Agora, duro é mesmo, é conversar, é falar e você não. Você fica aí, ó, como quem não quer nada, quietinho desse lado aí. Claro que não, abre o coração, bora falar, senta aí, venha, converse. Na tela, então, as nossas interações para essa tarde. Vamos aumentar essa conversa aqui. E vem anônima, não tem problema, viu? É da Bahia. Olha, meu neto convive com pais que mentem demais. Será que isso pode prejudicá-lo? Isso pode torná-lo uma pessoa mentirosa também? Ah, infelizmente pode, né? O ambiente está aprendendo. Ainda mais se ele perceber que esses pais têm vantagem nisso, pode sim. Isso molda o comportamento. Agora, ela como vó pode ser um agente ativo, será? Pode. É claro que ela vai ter menos convivência, né? Eu não sei também, ela não falou se moram perto ou não, né? Mas dá dó, né? Você vê a criança às vezes vira cultura familiar. O caminho seria uma conversa, uma proximidade, né? A gente não sabe a idade, mas de orientar, de dizer que como isso pode negativamente ser prejudicial. E entendendo também que aquilo que a gente já citou, né? Que você pode interromper. Então é legal os pais terem essa percepção, né? Alguns que podem e estudiosos, devem. né? Eles falam que a mentira ela tem muito a ver com a dopamina, que é aquele neurotransmissor, né? Que a gente tem no cérebro, né? Então, assim, pessoas que têm bastante dopamina, é mais fácil ainda de você dobrar uma pessoa dessa, assim, sabe? Por isso que esses charlatões, eles pegam mesmo na esperança da pessoa, assim, às vezes, sabe? Às vezes a pessoa quer tanto viver, quer tanto assim que, olha, eu vou te dar aqui, ó, uma pílula emagrecedora rapidinho, você toma aqui, 1 semana você vai estar magra. Aí a pessoa, nossa, que legal, que às vezes acredita e cai. Um tratamento rápido. Né? Os golpes estão por trás disso. Um tratamento rápido. Olha, você vai ganhar dinheiro, muito dinheiro se você fizer tal coisa, entendeu? Então, assim, isso de também, ter isso, assim, né, essa sede imensa de viver e não ponderar o caminho, né, querer a coisa rápido, o reforço rápido ali. Isso. E às vezes a pessoa até vive a mentira com um certo efeito placebo, né? Ela até acredita que algumas coisas até acontecem. Existem aquelas das crenças limitantes, as pessoas que fazem essas correntes e tal, né? A pessoa vive aquela utopia e até dá um certo resultado, porque esse efeito placebo, as pessoas tomam um remédio, acham que ficam curadas, né? E ficam vivendo nesse ciclo de mentira. Você de casa está participando? Vamos acrescentar aqui mais uma participação? Pastor, de onde será que vem essa participação, hein, pastor? Nós não temos a identificação, só o nome, a Márcia. Eu conheço uma pessoa que é viciada em mentir. Ela já notou que isso é um problema, mas não sabe como mudar. Que tipo de conselho eu posso oferecer? Que linda, Márcia, olha isso, super generosa, gostei. Bom, eu entendo que ela pode oferecer ajuda mesmo de ser, né, passar com um médico, sei lá, para fazer uma conversa com um psicólogo, né? Mas, principalmente, a pessoa tem que entender que, em algum momento, ela pode não ter ganhos também, entendeu? De você vir e falar, mãe, comi o chocolate, o exemplo lá que eu falei.
E a mãe fala, poxa vida, eu falei que não era, não, receber a chateação da pessoa, você não ter ganhos em ter que falar aquilo, e que tá tudo bem. Mas que a médio e longo prazo o ganho é maior, né? Porque aí tem a confiança da pessoa, tem a segurança, tem o respeito da pessoa, entende? Às vezes você não vai ter o reforço imediatamente, mas você mantém a relação. E no caso, a psicoterapia contribui aqui, né? Então, nesse, teria que ver que nível interessante, é esse aí de que não consegue parar, virou hábito já, vira hábito também. No caso, a psicoterapia vai contribuir. Psicoterapia, sim. Eu sempre digo para as minhas filhas, né? O reforço lá é assim, a verdade ela tem que ser dita e nem sempre você vai receber benefício ou reforço positivo diante de uma verdade. Mas é o travesseiro, tá? Aquela ideia do travesseiro, Isso. tranquilidade, Isso. baixar a ansiedade. E olha que já na idade da Esther ela já sabe o que é, que as crianças já estão sendo atacadas pela ansiedade, E a própria por tudo relação isso. de vocês, né? De se manter na confiança, na Dentro segurança, de casa tem o afeto, o respeito, né? Manter essa estrutura bem Isso. firme dentro de casa. Agora eu vou fazer uma pergunta. A mentira ela pode ser uma fuga da realidade? Com certeza é, né? Com certeza é. Uma forma de você sair da condição em que você vive. Ah, tá, entendi. Pode ser, Carol, pode ser. Mas se essa condição for te trazer o benefício, né? Entendeu? Mas pode ser. E esse benefício pode ser ilusório, só a sensação de Certo. estar iludido, né? Pode também. Só a sensação de estar E iludido. essa sensação que o pastor falou, não sei se vocês viram um filme de uma história verídica, Prenda-me se for capaz, Eu ia dar essa com sugestão. o Leonardo DiCaprio. Um Não adolescente com 16 anos, ele uma facilidade de fazer cheques na época. E ele se passou de avião, um piloto de avião, viajava o mundo inteiro. Eu não sei quantos milhões de dólares ele desfalcou. Foi feito um filme, Prenda-me se for capaz. Até o Tom Hanks, né, se eu não me engano, estava correndo atrás dele e tal. Não sei se esse foi... o Tom Hanks. E uma história verídica de um jovem que tinha problemas com a relação do pai. O pai tinha problemas com dívidas e sempre sonhava que ia dar uma situação boa. A mãe acabou deixando o relacionamento para ficar com outra pessoa que tinha um poder aquisitivo maior, inclusive já tinha uma filha, e a mãe não estava nem aí para ele. Então, esse ato emocional fez com que ele criasse uma ilusão onde ele era realmente, e ele se passou por advogado, passou no exame da OAB, ele tinha uma inteligência muito grande. Eu vou dar um spoiler para você, ele acabou sendo um agente do FBI, se eu não me engano, algum lugar no mundo, né? Sim. Trabalhando no mundo, para poder realmente ver essa questão toda. Então, ele tinha uma fuga da realidade e tinha um hiato também de compensar o pai com questões financeiras, né? Então, eu acho que o porquê de estar mentindo é mais importante do que ele está mentindo. Né? Além do reforço imediato, que era muito dinheiro, né? E dele ser esperto. Então, assim, às vezes, o que pode ser esse reforço que eu estou falando? Às vezes é um elogio. Né? Tem gente que se sente amada quando recebe palavras de afirmação. Então tem um elogio, pronto, fala, entendeu? Às vezes a família comenta assim, né? Olha só que espertinho, tava lá e mentiu para mim, não sei o quê. Dependendo do jeito que a criança escuta isso aí, fala, então é legal. Eles contam isso como uma coisa legal, entendeu? Quando a gente valoriza, né? Pega aqueles videozinhos, eu sempre fico pensando nisso, né? Quando você pega aqueles videozinhos da criança que tá mentindo, lá e todo mundo ri, e coloca na tela, e junto e tal. Eu sempre fico pensando nesses vídeos, né? O quanto será que é legal, né? Reproduzir esse tipo de comportamento dentro de casa. A criança fala assim, que legalzinho. É isso aí, ó. É assim que tem que agir. Minha mãe ri, Enfim, é uma forma da gente pensar, né? Mas é isso. Vamos que vamos. É importante a gente abordar todo tipo de tema. Olha, meu adolescente está vivendo isso, é minha criança, é meu marido, não importa. Você viu que aqui a base é o diálogo, né? E tem solução para tudo nessa vida. É como ela disse, né? Quando acabou a graça, né, Paula? Ainda assim o pastor reforçou. Aí inicia a graça de Deus. Obrigada, Paula, mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigada. Mentira. Muito bom. Juro, você acredita? Acabou? Já de primeira, Cris. Ó, que Segue lá, chique! Paula Prado Cruz. De primeira. Ela arrasa nos Reels. Ela manda bem demais.
Eu vou pegar umas aulas de Reels com Eu você. me divirto. Gostou demais. Muito obrigada, Paula. Obrigada, Paula. E agora, você sabe, né? Nós não terminamos o programa Entre Família assim, não. Tem sempre uma palavra de esperança. Não importa se você mente, se não mente, se você está sendo alvo dessa mentira. O importante é saber a quem recorrer. É isso, né, pastor? Isso mesmo, que Deus continue te abençoando. Amém, pastor. Muito, Obrigada. tá? Muito. Conhece a expressão pseudo? Pseudo. Originalmente, ela tem o significado de algo que não é verdadeiro, que é uma mentira, que é falso. E essa expressão grega, ela é uma expressão grega no Novo Testamento para se referir a mentira, como, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, onde diz que os mentirosos não herdarão, não estarão na eternidade. Eu gosto de olhar a concepção bíblica muito mais pelo princípio que está por trás do que um ato negativo. Então, quando fala que os mentirosos não entrarão, eu gosto de pensar assim, o porquê? É porque eu preciso ser verdadeiro, né, na vida, preciso ter relacionamentos verdadeiros. Essa também é a expressão usada em São João, capítulo 8, que é um capítulo que eu gosto muito, onde a gente tem o verso muito conhecido, que é o verso 31 e o 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. E na sequência ele vai falar que ele é a palavra viva, então acreditem em mim. E lá no verso 44 vai dizer que essa é a expressão usada, que o inimigo de Deus, o diabo, é o pai, é o pseudo, o pai da mentira. Diante disso, no verso 47 diz, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e por isso ele é verdadeiro. Eu e você estamos diante de um desafio, que nós vimos aqui a visão psicológica. Mas ser verdadeiro ou ser mentiroso também é um desafio espiritual. E eu queria fazer uma reflexão espiritual aqui. Nós estamos todos os dias entre a luta do bem e do mal. Ou Deus guia minha vida, me proporciona a falar e a ser verdadeiro, ou o inimigo de Deus guia os meus pensamentos. E aí eu me torno uma pessoa pseudo, falsa, mentirosa. Eu queria te dizer que nenhum efeito causado por aquilo que se fala de verdade é comparado às consequências que uma mentira pode trazer. Nada, nada. Carol citou o exemplo, né, das filhas, e ela citou, não há nada melhor do que eu deitar todas as noites e ter a certeza de que eu sou verdadeiro. Verdadeiro nos meus relacionamentos, verdadeiro naquilo que eu falo. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Esse é um desafio que a gente tem todo dia, toda hora. Você deseja buscar a ajuda de Deus para ser verdadeiro? Eu quero, nesse momento, dizer, Senhor, me ajuda a ser verdadeiro, mesmo que às vezes não seja fácil, mas eu não quero viver as consequências terríveis da mentira. Eu não quero ser pseudo, eu quero ser verdadeiro. Obrigada, pastor. É isso. Tá chegando a esse programa que fala de saúde e hoje vamos combater a mentira no vídeo de saúde também, viu? Sabia que tá rolando muita fake news aí sobre o assunto saúde? Vamos desvendar aí quais são os mitos e verdades da saúde nesse programa que tá chegando. E aí, Teru, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo do Entre Família. O Vida e Saúde hoje vai combater fake news na área da saúde. Sim, a gente não vai só trazer aqui o que seria fake news, mas também meios de usar a internet, de usar os meios de comunicação para realmente favorecer a busca da saúde de verdade, usando fatos.
Além disso, hoje é dia de desafio cardio por aqui, todo mundo suando a camisa mesmo para esquentar um pouquinho, para mexer o esqueleto. E a receita está por conta desse abacaxi chinês vegano. Olha que lindona essa receita, ideal para esse climinha frio, criativa, diferentona. Cris, é sem glúten, viu? Bom demais. Tem provinha? E é doce ou salgado? Ele é agridoce, Parece aquela agridoce, pegadinha Pois assim. é, eu vi Adoro, essa pegadinha com aquela questão do molho ali. Gente, eu gosto por demais. Não sei vocês, lá no sul a gente chama de cuca, que é aquele pãozinho recheado. Isso. Adoro. Tem essa mistura com abacaxi, tem a cuca meio salgadinha. Olha, tô com saudade do meu sul, vou dar um chego nesse abacaxi. Tem provinha? Tem provinha? Tem provinha, Teru? Pode Tem chegar que a provinha? gente dá um jeito de uma provinha aqui. É uma receita um pouquinho mais assim ácida, ela não é doce não, ela é mais pro salgado, mas ela tem aquela pegada ácida com uma brincadeira doce. Eu amo, sou aqui, é difícil dizer que não vou gostar. Estamos juntos então. Valeu, Delícia demais. Até Bom mais. demais. até mais. Braço, Teru, já tem esse abacaxi. Agora amanhã tem um abacaxi para resolver aqui, hein? Amanhã você vai ter que descascar. Sabe o que acontece? O pessoal te elogia, você gosta, mas você não sabe receber. Não, essa blusa aqui, imagina essa blusa aqui. Não, menina, paguei 99 lá com Eu sou 99. assim. Eu gosto de elogio. Você Mas já não me viu consegue falar, né? receber? Eu sou assim. É Não verdade. consegue receber? Não, eu tô falando Não? sério. É que é verdade? aprendiz, É verdade? Tô falando Sabe sério. É não. verdade? Vamos elogiar mais ele Ele então? não sabe, fica mal. Eu Vamos gosto, elogiar. mas não sei. Vamos elogiar. Tchau, Você tá gente. muito bem Receber. hoje. Tchau, tchau.